O seu nome? Elisa Biondi. Meu nome é artístico, Lisa Negri. Nasci em 11 de julho de 1941. Portanto, vou fazer agora, este mês, 58 anos. Quero que você fale um pouco a respeito das suas origens. Bom, a minha origem é quase que metade de São Paulo. Eu nasci na Moca, sou de família italiana. Meu avô veio da Itália com 15 anos. Inclusive, eu falo italiano porque ele só falava comigo em italiano. Eu respondia em português, mas ele falava em italiano. E descobri isso, que eu falava em italiano, uma viagem que eu fiz para a Europa, quando estava em Roma. Comecei a falar italiano. Então, meu avô, minha avó da parte paterna, minha avó e meu avô da parte materna. Minha mãe chama-se Páscoa Negri Biondi. E meu pai, falecido já há muitos anos, chamava-se José Biondi. Tenho duas irmãs, mais velhas do que eu. Uma chama Filomena e a outra chama Hermínia. Quero saber como é que foi a sua infância na Moca. Bom, a minha infância foi uma infância meio sofrida, porque meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. E minha mãe, por sua vez, com 3 crianças, a minha irmã mais velha tinha 10 anos, e a outra do meio tinha 8 e eu tinha 6. Então, em torno disso, a minha mãe teve que trabalhar para nos criar, nos sustentar. Então, como ela não podia ficar com as 3, ela optou em colocar eu e a minha outra irmã num colégio interno. Então, que colégio foi esse? Foi uma infância bem sofrida. O nome do colégio? Olha, para dizer a verdade, eu nem lembro mais. Há muitos anos, né? Então esse colégio já não existe mais. A minha mãe, como não tinha possibilidade de pagar um colégio bom, na época eu nem lembro, ela entrou em contato com um político e arrumaram esse colégio para nós ficarmos, e no qual ela não pagava nada. Mas foi doído porque foi uma separação muito brusca da minha mãe. Então a gente só saía no final do ano. Então as férias de dezembro, né? Então a gente saía do colégio em dezembro e ficava dezembro, janeiro e fevereiro voltava para o colégio outra vez. E essa fase foi muito triste para nós duas, né? E foi uma fase sofrida para nós e para minha mãe também, porque ela chorava demais de ter que nos separar. Que trabalho ela foi fazer? Ela foi ser tecelã, ela foi trabalhar em fábrica, trabalhava com tiares, fazia algodão, fazia seda, até ela entrar numa fábrica que fazia veludo. Então ela, sozinha, ela manejava tipo 3, 4 tiares e trabalhava 2 turnos para poder ganhar mais e ter um sustento melhor para nos tirar do colégio. E só que isso demorou muito. Aconteceu? Demorou muito. Eu só saí com 10 anos porque eu fiquei doente. Eu não sei se por friagem, porque as freiras, elas não eram santas. Desculpa eu estar falando isso, mas é a verdade. Não tenho nada contra a freira, padre, enfim. Mas elas eram muito maldosas com a gente. Elas batiam demais. A minha mãe levava muita comida para a gente e nós não víamos essa comida. Com doces, frios, essas coisas, né? Elas não davam. Então, elas se escondiam. Quando a minha mãe ia visitar a gente contava. Então, ela ficava doida da vida. E ia lá falar com as freiras. Só que as freiras falavam, não, mas nós demos, tal, não sei o quê. Bom, isso foi passando, se passaram quase 5 anos nós ficamos lá dentro.
Aí eu fiquei doente, eu tinha 10 para quase 11 anos. E então a minha mãe teve que tirar, obrigatoriamente teve que tirar a gente do colégio. E Como é que foi a continuação dos seus estudos? aí nessa fase que eu fiquei doente, aí minha mãe tirou a gente do colégio, eu fiz um tratamento, só que os médicos não sabiam o que era, então me mandaram ficar de repouso, fazer uma superalimentação, e eles não sabiam o que era. Isso só foi descoberto bastante tempo depois. Aí eu fiquei 1 ano de cama. Aí levantei e tal, aí voltei para a escola outra vez. Aí terminei o primário, aí fui, na época não era ginásio, como é que era antigamente, eu nem lembro mais. Era ginásio. Era ginásio já? Aí era o 2º grau, depois eu parei no 2º grau, porque aí eu fiquei doente outra vez. Problemas do coração. Aí que foi descoberto que eu tinha febre reumática. Mas isso foi descoberto porque a minha mãe trabalhava nessa fábrica de veludo e me levava para médico, ia para o hospital, voltava. Aí o dono dessa fábrica via ela trabalhar e chorar e perguntou para ela: Dona Páscoa, o que está acontecendo? Aí ela explicou, ela falou: minha filha, assim, assim, assim. Quer dizer, eu já tinha 15 anos. Aí ele falou: olha, então a senhora vai levar ela no Hospital das Clínicas. Aí ela falou: mas eu já tentei, e como eu pago o INSS, eles não me deram, não deixaram entrar. Aí ele falou: não, a senhora vai lá e vai procurar meu irmão, que é um superintendente do hospital. Aí eu fiz todos os exames e eles não detectaram praticamente nada. Aí ele falou: bom, vai ficar internada. Fiquei 3 meses internada no Hospital das Clínicas, até que um dia eu falei: meu Deus, eu preciso sentir a dor de novo que eu sinto, para esses médicos saberem do que se trata, para me medicar e ver o que é. Porque eu sentia a dor aqui na região do coração. Aí eles constataram que era a febre reumática. Só que a primeira vez que não foi detectada, eu não tive tratamento, ela atingiu o coração, o reumatismo atingiu o coração. Então o coração aumentava, como o coração é um músculo, ele aumentava por causa do inchaço e doía as costelas. Pressionava, doía a costela, então doía o coração. Tá certo? Quer dizer, não era o coração, mas doía essa região. Aí foi beleza. Aí me deram todo o tratamento. E você melhorou? Aí eu fiquei ótima, sarei, estou aqui até hoje, graças a Deus. Depois você se transformou numa mocinha muito elegante, muito bonita. Como é que foi o seu primeiro contato com a moda? Isso é interessante. Bom, eu fui fazer uma feira no Ibirapuera, chamada Fenite. Então eu não sei se era a primeira ou a segunda Fenite, e eu estava num estande de uma fábrica, não lembro também qual, porque isso tem muitos anos, mas o estande do lado tinha um costureiro carioca, e ele olhava para mim, aí uma hora ele veio conversar comigo, ele falou: mas você é tão bonita, você não quer ser manequim? Eu falei: bom, até eu posso tentar, eu não tenho que aprender, porque eu nunca fui. Ele falou: não, você é magrinha, é alta, eu te ensino. Então tá bom, então vamos lá. Aí tinha uma folguinha na feira, ele me ensinava. Aí no final da exposição da Fenite, ele falou: Lisa, eu vou fazer um desfile aqui no meu estande e eu quero que você desfile. Eu falei: tá bom, então vamos lá, né? E aí eu desfilei. O nome dele era? Ah, não lembro. Sinceramente, eu lembro da cara dele, mas o nome dele eu não lembro mais. Você se lembra porque foi quanto... foi um período curto. Você se lembra quanto ganhou para fazer esse trabalho? Bom, as feiras pagavam naquela época, no desfile eu não ganhei nada, porque eu estava desfilando para ele lá, não ganhei nada. Nas feiras, eles pagavam 1.000 cruzeiros por dia. Eram 15 dias de feira,
Então davam 15 mil cruzeiros na época, era bom dinheiro. Depois você continuou como modelo. Aí eu fui buscar trabalho como modelo. Então já conhecia uma porção de pessoas do meio, tudo. Aí comecei a desfilar, comecei a me entrosar em agência de publicidade, fazer comerciais, fazer fotos de publicidade para revistas, enfim. Aí eu comecei e não parei. Quero saber nome de costureiros para quem você desfilou. Aí eu conheci o Denner. Isso foi na 1960, 59, 60, por aí. Ele tinha acabado de montar um ateliê dele na Avenida Paulista, ali naquela área entre a Eugênio de Lima, que é um prédio muito bonito, e ele tinha lá embaixo, ele tinha o ateliê. O ateliê. Então ele me convidou para desfilar para ele. Aí eu comecei a desfilar para ele, alta costura, inclusive na época, a época do João Goulart, que era presidente, a esposa dele, a Maria Tereza, fazia roupa com o Denner, ele que fazia todo o guarda-roupa dela, e como ele não podia ir para Brasília e voltar para provar a roupa, quem provava as roupas dela era eu, porque ela era do meu tamanho e magra, tal, quer dizer, tinha relativamente a mesma estatura. Então eu provava toda a roupa dela e ele levava pronta e caía como um brinco. Ficou exclusiva do Denner ou foi também para outros costureiros? Não, nessa fase eu fiquei exclusiva do Denner. Foi um período, não foi um período muito longo, foi um período meio curto, porque ele pagava mal, né? Então, quer dizer, era mais status do que dinheiro. Mas como eu tinha que sustentar minha casa, tal, então não dava. Então eu fui procurar as confecções que pagavam mais, pagavam melhor. E foi como modelo que você chegou à televisão? Foi. Em 62, quando é que isso aconteceu? 1962, final de 61 para 62, eu fui contratada por uma loja chamada Rivo. E a Baby Gregory que era a coordenadora da loja, tal, que fazia os desfiles. Aí ela me convidou para desfilar para Rivo. Então nós fazíamos uma espécie de comercial ao vivo, todo dia, à noite. Então parece que às 8 horas da noite, 7h30, 8 horas por aí, a gente ia para o estúdio, vestia uma roupa e apresentava a roupa. Às vezes era biquíni não tinha biquíni naquela época. Era 2 peças, o maiô inteiro, era conjunto, era casaco, era somalha. E era um sucesso esse comercial. Assim você foi sendo conhecida e foi chamada pelo diretor artístico da emissora. Foi. Aí apareceu no estúdio o César Monteclaro. Aí ele falou, como é seu nome? Eu falei, Elisa. Ele falou, o diretor artístico da Tupi, o Cassiano Gabos Mendes, quer falar com você. Eu falei, tá bom, então terminando aqui. Ele falou, não, eu espero. Aí esperou terminar o comercial, aí me levou na sala do Cassiano. Aí o Cassiano, foi um prazer e tal. Aí ele falou, você já pensou em ser atriz? Eu falei, acho que o senhor tá ficando louco. Ele falou, por quê? Você não gosta? Eu falei, adoro. Vejo tudo quanto é teleteatro aqui da Tupi, leio muito, vou muito a cinema, adoro. Enfim, adoro a arte, essa parte artística cultural. Aí ele falou, então vamos fazer um teste. Aí descemos para o estúdio, aí ele me deu um papel para ler. Aí eu li. Uma boa, tranquila, tal. Quer dizer, se fosse hoje eu vou profissionalmente, eu tremo. No dia eu fiquei tranquila. Aí eu li, vira de perfil, tal, coisa. Ele falou, você fotografa maravilhosamente bem, você é muito bonita, tua voz é ótima, você tem uma dicção perfeita, tal. Eu vou mandar te escalar para fazer um teleteatro. Você se lembra qual foi esse teleteatro? Aí uns
4, 5 dias depois, o Geraldo Vietra me telefonou, falando para eu passar lá, na sala dele, que eu tinha um papel no TV de Comédia. Ele falou, olha, você tem aqui no teleteatro, o teu personagem é Silvana, e o nome da peça era A Teia de Aranha. Aí ele falou, olha, de noite você vem pra cá, nós vamos ensaiar, e no sábado vai ao vivo. Tá bom. Aí só que eu fui ensaiar, quando eu fui ensaiar eu já tinha decorado tudo. Aí ele falou, não, tudo bem, mas não precisa decorar agora, tal. Eu falei, bom, eu não sabia, o senhor não falou nada, eu estou decorada. Bom, tudo bem. Aí ensaiamos a semana, na época a gente ensaiava à noite, né? Ensaiamos de terça a sexta, e no sábado chegamos para ir ao vivo, mas aí eles tinham um experimento de gravação. Então começava o videotape. Acho que foi o primeiro videotape do teleteatro, que foi nesse teleteatro. Aí foi ótimo, só que eu, como manequim, eu andava muito certinha, eu sentava muito certinha, né? Claro, eu tinha a postura de manequim, de andar e tudo, né? Então o pessoal ficava me gozando, né? Aí passou o teleteatro e tal, aí o Cassiano me chamou, ele falou, olha, você foi muito bem e eu quero assinar um contrato com você e tal. Aí eu falei, ai, mas eu não fui bem, eu estava horrorosa, eu não estudei para isso, eu preciso, sabe, eu preciso fazer uma escola, eu preciso ler mais a respeito e tal. Ele falou, não, com o tempo você vai... Bom, a minha escola realmente foi a Tupi. Principais personagens que você fez? Olha, as novelas foram muitas, né, vida? Nomes, então, das novelas. A primeira novela que eu fiz foi O Segredo de Laura, de autoria de Vida Alves. E eu fazia uma enfermeira, o Hamilton Fernandes fazia o doutor, meu personagem chamava Elizabeth. Fiz Somos Todos Irmãos, com Sérgio Cardoso, a Rosa Maria Mostinho. Olha, a cabeça às vezes... Você saberia dizer o total de novelas que você fez nessa época de televisão Tupi? Olha, entre a Tupi, eu fiz bem umas 18, 20 novelas, por aí. Porque depois acabava uma, já entrava noutra, né? Porque o elenco era pequeno. Então, a gente não tinha muita oportunidade de descansar. Eu fiz a primeira novela do Mário Lago, que o Mário Lago escreveu também. Foi Presídio de... Era uma série que ele tinha escrito, chamada Presídio de Mulheres. E a primeira foi O Segredo na Alma de Silvana. Então, Mário Lago trabalhava também, o Valmor Chagas, o Elias Glazer. Então, eu era uma presidiária, enfim, uma novela muito bonita que fez um sucesso enorme pelo Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, quando ela começou a passou uma semana na TV Tupi do Rio e a censura cortou, a Polícia Federal, porque o Mário Lago era comunista e tal, então aparecia lá ele como ator e como autor, eles cortaram e o pessoal quebrou a TV Tupi do Rio, porque eu acho que nessa época o Boni era diretor da TV Tupi no Rio, já. E você continuava na TV Tupi de São Paulo? Até quando? Continuei na TV Tupi de São Paulo até 69. E aí você foi para onde? Aí eu viajei para a Itália, eu fiz um curso, aliás, antes disso, no começo da minha carreira, depois desse teleteatro, primeiro que eu fiz, eu fui procurar aprender. Então eu fiz um curso com Eugênio Kusnet, no Teatro de Arena. Eu comecei a ler muitos livros a respeito
de teatro, Stanislavski, enfim, aquilo que dá um certo um polimento, vamos dizendo assim, para o ator. Aí, depois que eu saí da TV Tupi, eu viajei para a Itália, eu tinha uma amiga que morava lá, e fui para Milão. Fiquei na casa dela, e o Vittorio Gassman estava dando um curso no teatro, no Piccolo Teatro de Milano. Aí eu fui lá como ouvinte, e fiquei assim, de queixo caído, de ver um Vittorio Gassman. E aí você voltou ainda para a televisão Tupi ou foi para a Globo? Aí não, eu ainda voltei para Tupi, eu fiz 2 novelas, Simplesmente Maria, uma participação, né? E depois fiz A Idade do Lobo, só. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Isso foi mais ou menos 73, 74, por aí, 75. Fui para o Rio de Janeiro, aí não conhecia ninguém na Globo, aí uma amiga minha que estava trabalhando lá, fazendo umas pontinhas, começando a carreira como atriz. Aí ela falou, não, Lisa, vamos lá, tal, eu te apresento o pessoal. Aí o Sabag me chamou e falou, olha, tem um personagem central da série Shazam Xerife. Paulo José e Flávio Miliaccio. Você quer? Eu falei, lógico. Então passa lá, tal, pega o texto, tal. Acho que eram 2 meses de gravação, porque a série levava a isso, né? 2 meses e pouquinho. Então foi o primeiro trabalho que eu fiz na Globo, foi uma das séries Shazam Xerife. Aí eu fiz mais um especial que eu não lembro o nome. Aí depois fiz Os Ossos do Barão. Na TV Globo? Na TV Globo. Isso foi até 76, por aí, 75, 76. Aí eu resolvi parar com televisão. Depois você deixou a televisão e foi para o teatro. Fale sobre isso. No teatro eu fui excursionar pelo Brasil todo, com marido e uma atriz filial, com o Casarré, que eu ainda morava no Rio, ele me telefonou, aí eu juntei minha tralhas, pus dentro do meu carro e vim para São Paulo, e no dia seguinte nós já embarcamos para o norte, nordeste, fizemos todas as capitais, de Salvador até Manaus. Aí voltamos e praticamente tinha terminado a temporada. Aí eu falei para ele, Casarré, nós temos que continuar esse espetáculo. Então eu criei abri uma empresa, uma firma de produção artística e comecei a ir para os clubes, vender o espetáculo nos clubes. Então a maioria dos clubes em São Paulo, os grandes, pequenos, da periferia, nós fizemos marido, matriz e filial. Foi uma inovação. Quantos anos? Nós ficamos fazendo isso bem uns 5 anos, por aí. Aí você então era uma empresária teatral. Foi fácil? Não, foi muito, muito difícil. Até eu cheguei a realizar um sonho meu, que era ter um teatro meu. Mas foi um sonho bastante sofrido, que eu consegui aguentar por 2 anos a casa. Então eu montei um edifício chamado 200, que ficou em cartaz bastante tempo. Montei A Verdadeira História de Pinóquio, que era uma história infantil. O teatro nessa época, com essa peça infantil, fazia muito sucesso, mas as despesas eram muito grandes. Então eu procurava ajuda de empresário, de político, da prefeitura, enfim. Infelizmente não consegui ajuda de ninguém. Aí eu resolvi entregar o imóvel para o dono do imóvel. Falei para ele, olha, não está dando para aguentar. Mas o que eu vou fazer com esse teatro montado? Eu falei, o senhor vende, o senhor desmonta, o senhor faz o que o senhor quiser. Aí ele falou, não, eu vou vender e depois lhe dou o dinheiro, até hoje. Quer dizer, o teatro não sei se continua lá, era na Major Diogo, mas eu nunca mais passei por lá.
porque foi uma fase também bastante sofrida. Eu gosto muito de teatro. E aí eu comecei a montar espetáculo infantil e viajar pelo interior. Nessa fase, você era atriz ou era diretora? Não, eu só empresariava, no caso, eu fazia montagem, vendia os espetáculos e trabalhava como atriz. Falemos então sobre cinema, filmes que você fez. Eu fiz 6 filmes. O primeiro foi um convite do Walter Cury para participar do filme A Noite Vazia, que é um filme de arte e até hoje ainda passa na TV Cultura, nos museus, cinema de arte. E isso foi em 61, 62, por aí. Eu tinha recém começado minha carreira na Tupi. Depois eu fiz com Vietri Os Quatro Brasileiros em Paris, que era uma comédia. Fiz A Virgem e o Machão, uma outra comédia que passei 40 e tantos dias filmando na Ilha Bela. É um filme muito bonito, é uma comédia muito gostosa de se ver. Fiz Os Três Boiadeiros e Pintando Sexo com o Casarré também. E cinema, mais ou menos, foram esses 6 filmes que eu fiz. Vamos falar de prêmios que você recebeu? Eu recebi prêmio como... Um prêmio que eu mais recebia era das 10 mais elegantes. Todo ano eu recebia prêmio das 10 mais elegantes. Recebi melhor atriz, recebi prêmio de beleza, enfim, uma série de... No interior eu recebia muita placa, quando eu era convidada pelas prefeituras para participar de festas na cidade. Então eu recebia placas, recebia troféus com meu nome, enfim. Isso eu tenho alguns guardados, outros se perderam com o tempo, mas está aqui guardado no coração, que é mais importante. De repente, porém, deu-lhe uma vontade imensa de ir-se embora e você foi para os Estados Unidos deixando tudo. Essa fase do teatro, eu fiz muito teatro infantil e fazia dentro das escolas de Pico Rucho. Então, inclusive, eu tinha um método para não assustar a criança, eu fazia uma palhacinha e o rapaz fazia o palhaço. Aí elas davam risada e assim eu ia fazendo o espetáculo e nenhuma criança se assustava. Passou essa época, aí veio aqueles planos maravilhosos, né, de governo, aí muita escola acabou fechando e o meu cerco também fechou. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não tenho um gato para puxar pelo rabo, então não tenho marido, não tenho filho, não tenho ninguém que me segura. Fiz minha mala e fui embora para os Estados Unidos. Foram os planos econômicos que praticamente expulsaram você do Brasil. Foi exatamente por isso que eu fui embora. Como é que foi a sua vida nos Estados Unidos? Bom, minha vida nos Estados Unidos, eu cheguei lá, eu tinha uma amiga que eu já tinha contatado com ela. Ela me deu uma força, me ajudou a alugar apartamento, tal, me arrumou um trabalhinho. Quer dizer, o trabalhinho que eu podia fazer, obviamente, é o que a maioria dos imigrantes fazem nos Estados Unidos, vai ser empregada doméstica. Então eu fui também fazer limpeza na casa de americano, que eles pagam muito bem e tratam a gente muitíssimo bem. Eu trabalhei numa casa em Long Island, uma família milionária. Bom, eu fiquei um tempo aí em Long Island, em Nova York, mas aí na época do inverno é terrível. A gente que está acostumada com um país tropical que é o nosso, que praticamente não faz frio. Aí eu fui embora para a Flórida de novo, porque a primeira cidade foi Miami. Aí voltei para a Flórida, aí conheci um americano que se encantou comigo e quis casar comigo. E você casou? Aí eu casei. Casei com ele, aí obviamente através do casamento a gente fica legal no país. E eu me legalizei, tenho hoje o meu green card e estou pedindo a minha naturalização também americana. E comecei a trabalhar
com o turismo. Que minhas amigas, eu tinha duas amigas lá que trabalhavam com turismo. Então eram guias e trabalhavam em agências. Então eu comecei a trabalhar com o turismo. Uma delas me ensinou a fazer o trabalho de guia, me levou a dar toda a volta onde que fazia turismo com brasileiro, com espanhol, com italiano, o que fosse, né? Aí eu me cadastrei nas empresas e como eu falava italiano, eu tinha muito serviço. E fechou totalmente a sua carreira de atriz? Aí fechei. Permaneci nos Estados Unidos por 8 anos, direto. E vim uma vez para o Brasil só. E até a Copa do Mundo, que eu trabalhei na Copa em 94. Aí eu vim para o Brasil de volta para ficar com a minha mãe. Em 1995? É. Voltou para a televisão? Ainda não. Estou buscando trabalho na televisão. Fui já com os colegas, amigos, enfim. Já fui dizer que estou à disposição, que estou com energia, que estou com saúde, estou inteira para trabalhar, que não dá para parar. E estou aguardando que pinte algum trabalho mais concreto, né? Tenho feito uns biquinhos, fiz uma temporada de teatro, viajando pelo interior na empresa da Ana Maria Dias, da Cléo Ventura. Vamos lembrar amigos que você fez durante a sua vida artística? Eu não entendi, vida. Amigos. Amigos, nossa, fiz bastante. O Rildo é um amigo do coração. Muitos já faleceram. O Sérgio Cardoso era um amigo que eu tinha, assim, paixão por ele. O Hamilton, a Georgia, nós temos amizade até hoje. A Laura, quando a gente se encontra. A Vida. O Galon, que é um amigo também, desde o começo, maravilhoso. Otelo Zeloni, que sinto uma saudade incrível. Era um amigo que eu amava de paixão. E outros tantos amigos que eu tenho, desculpe que eu não lembro o nome agora, mas eu estou sempre em contato. Lisa amigos Negri, que eu tenho nos Estados você Unidos. teve uma vida bastante múltipla, multifacetada. Gostaria que você dissesse o que você gostou mais. Ser modelo, ser atriz de televisão, de teatro, de cinema, ser empresária ou ser faxineira nos Estados Unidos. Olha, na realidade, o que eu mais gostei e o que era meu sonho desde criança é realmente ser atriz. Porque eu era apaixonada pelos artistas de cinema. No próprio colégio, quando a gente estava no colégio, a gente fazia as peças sacras, né? As peças de final de ano e tal. E eu sempre participava dessas pecinhas no colégio. Então, realmente, a carreira de modelo foi boa, foi proveitosa, produtiva, mas a carreira de atriz é a que eu mais gosto. Adoro cinema, teatro, é minha paixão. Vamos falar então dos seus melhores momentos, aqueles que continuam dando saudade. Os melhores momentos foram tantos. Bom, na época da Tupi, cada novela que se fazia era um sucesso absoluto. Um dos melhores momentos que eu lembro até hoje foi uma excursão que eu fiz para o Norte e Nordeste, apresentando Calbi Peixoto e Ângela Maria num show. E eu tinha terminado a gravação Um Segredo na Alma de Silvana, que era da série Presídio de Mulheres. E na época passava atrasado, né? Não era simultâneo como é agora. Então, cada cidade que eu chegava, o aeroporto era assim, uma montoeira de gente tão grande para nos recepcionar, que dava até medo de sair e passar, né? Então, era faixa com meu nome, faixa com o nome da novela. Então, cada cidade era uma loucura, as pessoas me agarravam,
tirava um fio de cabelo para guardar, me pegava para ver se eu era de verdade. Todo esse sucesso, todas essas situações magníficas que você viveu. Dinheiro, como é que foi na sua vida? Foi mal. Foi mal. A parte financeira, na época, não se ganhava tanto dinheiro, né? Ganhava-se relativamente bem para você viver, ter as suas coisas, morar bem, ter seu carrinho. Mas você não conseguia, era juntar dinheiro. Eu até, em 2 épocas da minha vida, eu comprei um apartamento que não construíram, eu perdi dinheiro, e comprei uma casa que também, problema da Caixa Econômica tal, aí não saiu o financiamento, eu acabei perdendo o dinheiro que eu tinha dado de entrada. Então, conclusão, moro com a minha mãe, que tem a casinha dela, mas por companhia, né, porque ela está viúva, e faço companhia a ela e vivo com ela. E vivo, agora está meio difícil, mas vai melhorar, com certeza. Falemos então de amor e de casamento, por favor. Eu me casei em 69, 70, por aí, com um maestro, e nosso casamento durou muito pouco. E depois eu conheci um ator que trabalhou comigo, Paulo Oliveira, e nós vivemos juntos durante 10 anos. Foi nessa fase toda de teatro do interior, teatro na escola, o teatro infantil. Aí vivemos juntos 10 anos. Eu até engravidei, mas perdi meu filho, nasceu com 8 meses, aí tinha um probleminha, aí acabou, viveu uma semana e morreu. Aí eu não quis mais saber de filho nem de nada. Teve, porém, o casamento americano que também durou pouco. O casamento americano não foi assim um casamento por amor nem nada. Mas o meu marido americano é uma criatura maravilhosa, ele me quer muito bem até hoje. E como eu vim embora, eu falei para ele, é melhor a gente divorciar, porque se de repente acontece alguma coisa, eu estou no Brasil, e ele mora em Las Vegas hoje, então é melhor a gente se divorciar. Mas somos grandes amigos, a minha família conhece quando foi para lá, a minha sobrinha está sempre em contato com ele, que mora lá. Ele é uma criatura maravilhosa. Mas o que é o amor para você? O amor para mim realmente foi o que eu vivi com o Paulo durante esses 10 anos que nós vivemos juntos. O amor é tudo. É compreensão, é amizade, é amante, é confortar nas horas que precisa, ser compreensivo, enfim. E família? Fale sobre isso. Minha família, graças a Deus, é uma família unida, uma família muito bonita que eu tenho. A família que eu digo não são parentes, né, como tios, tias, mas a família que é a minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas e os meus sobrinhos netos, que são 6. Então, é uma família muito bonita. O que eu vou falar deles? Eles me querem tão bem, meus sobrinhos me adoram, as minhas sobrinhas também, os maridos, e minhas irmãs, que são também 2 criaturas maravilhosas, sempre preocupadas comigo, me telefonam, me acarinham. Enfim, é uma família cheia de amor. Lisa Negri, você tem alguma filosofia de vida? Olha, vida, a minha filosofia de vida é muito comum. Viver bem, não fazer mal a ninguém, amar o seu próximo, tanto quanto a si mesmo, e ajudar, dentro do possível, as pessoas que necessitam. E, enfim, dar sem esperar a volta. É isso que eu faço da minha vida. Deus, o que é para você? Deus para mim é tudo, que sem Ele
eu acho que a gente não estaria aqui. Trago sempre Jesus no meu coração, sou evangélica e oro muito, e tudo que eu faço, aonde eu vou, eu sei que eu tenho Jesus perto de mim e que as coisas só podem melhorar, sempre. Sonhos que você tem? Bom, vida, eu gosto muito de viajar. Uma boa parte da minha vida eu viajei. Eu gosto de conhecer mundo, eu gosto de conhecer outras culturas. Então conheço os Estados Unidos eu conheço quase inteiro porque eu viajava fazendo turismo. E Europa conheço alguma coisa. Eu quero, quer dizer, o meu sonho realmente não dá mais para fazer porque a idade também já não permite. Era pegar uma estrada com uma mochilinha nas costas na Europa e viajar de canto em canto, sem se preocupar com dinheiro, com comida, enfim, com nada. Sabe aquela vida, como é que fala? Sem lenço e sem documento. Sem documento, sem preocupação nenhuma. Então vamos analisar você. Lisa Negri, você, criatura humana. Quem é você? Uma aventureira? Uma atriz? Uma iluminada? Quem é você? Acho que eu sou os três. Sou iluminada por Deus, porque tudo que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Não me arrependo absolutamente de nada. E também se morresse amanhã, morro satisfeita, porque tudo que eu pensei em fazer, que eu tive vontade de fazer, eu fiz. Sou iluminada por isso. Sou uma aventureira? Gosto. Gosto muito de aventura. Gosto de viajar, em busca de novas filosofias, de novas culturas. Gosto, leio muito. E sou uma atriz aventureira, assim, viu, vida? Eu acho que eu sou. Eu não gosto muito de ficar parada, não. Eu gosto mais de movimento. Uma frase para encerrar. Que Deus ilumine a todos e que dê a vida, muita paciência, determinação para levar esse projeto adiante com muito sucesso. Empresários, vocês estão aí para ajudar. Então é isso que eu desejo para você e para quem nos assiste. Que Deus abençoe todos e um beijo no coração para todos vocês. Obrigada. Deus lhe pague.